Já teve algum momento da sua vida que você parou e pensou, eu gostaria de ter aprendido isso antes, eu gostaria de saber disso antes. Sou psicóloga e orientadora de carreira e hoje eu quero compartilhar 7 coisas que eu aprendi durante os meus atendimentos com diversos profissionais de diversas áreas, com vastas experiências e em diferentes idades. Quero compartilhar aqui algumas coisas que aprendi com eles que acho que também é muito importante para você, para a sua jornada, independente se você está pensando em trocar de profissão, de carreira, de empresa, mas com certeza você é uma pessoa que trabalha, precisa do trabalho para viver, e eu acho que todas essas coisas aqui são muito importantes nessa jornada. A primeira coisa que eu aprendi é que a constância é mais importante do que a coragem de começar. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente fica planejando tanto uma ação grandiosa, uma coisa imensa pra gente começar, e a gente vai, pensa e planeja e faz um plano, um checklist, só que não vai, sabe? Então você tem essa coragem, você tem esse ímpeto, só que você não tem a constância de fazer todos os dias. Porque querendo ou não, o que vai realmente levar a fazer dar certo o plano que você estruturou, que a pessoa estruturou, e o que vai fazer você conseguir resultado no longo prazo é você fazer aquilo repetidas vezes. Mesmo que no começo não seja a ação mais perfeita, não seja o começo mais brilhante. Talvez você vai começar falhando, vai começar errando, vai começar de um jeito que, acho que aqui eu poderia ter feito melhor e tudo mais, porque é o processo de todo iniciante. Mas sem dúvida nenhuma, a constância é muito mais importante do que essa coragem de começar. E repito, mesmo que o começo ele não seja perfeito. Então, vamos colocar um exemplo. Eu quero fazer uma transição de carreira e para eu conseguir fazer essa transição de carreira, eu vou precisar estudar um novo curso, eu vou precisar me aprimorar em uma nova área, né, para conseguir complementar os conhecimentos que eu já tenho. Então, pode ser que na primeira semana, na segunda semana, até nos 3 primeiros meses, eu não vou conseguir estudar todos os dias, eu não vou conseguir praticar todos os dias, mas isso não é um problema, porque se você conseguir fazer um pouquinho toda semana, um pouquinho no final de semana, já é melhor do que você ficar sempre planejando aquele grande começo, que você vai fazer o curso, e aí vai ser intensivo e tudo mais, e você acaba não saindo do lugar. A segunda coisa que eu aprendi é que não dá para ensinar motivação, mas dá para montar a estrutura. O que eu quero dizer com isso? A motivação é uma coisa que a gente não tem todo dia, né? Não é uma coisa que tá com a gente assim dia após dia. Então, às vezes a gente acorda mais triste, a gente dormiu mal, a gente comeu mal, aconteceu uma coisa na nossa família que, não foi legal, sei lá, briguei com alguém, sabe? Essas coisas assim que acontecem no dia a dia. Então, não dá para ensinar a motivação, porque é uma coisa que ela vai acontecendo. Então, não tem como eu falar, olha, então você vai fazer esse passo A, B, C, D, e aí todos os dias você vai estar muito motivado, você vai muito querer fazer isso daqui. Mas a gente consegue montar uma estrutura para que mesmo nesses dias que sejam mais difíceis, mesmo nesses dias que sejam mais morosos, que sejam mais arrastados, ainda assim você consiga executar as ações diárias, as ações ali que são necessárias para você conseguir chegar onde você quer chegar. A gente sempre vai ter um plano de ação, sempre vai ter uma coisa para que você esteja executando, mesmo que, conforme disse no meu aprendizado número 1, não seja, meu Deus, a ação, mas só de você ter intenção de fazer aquilo, só de você estar concentrado e realmente na intenção mesmo de fazer aquilo, eu acredito que já vale muito mais do que qualquer coisa. O meu terceiro aprendizado é que nem todo problema profissional é um problema diretamente com a empresa, diretamente com a área, diretamente com a profissão. Porque a gente tem um pouco de costume de achar que quando a gente está falando sobre profissional, é porque a empresa é ruim, é porque a área é muito ruim, porque, sabe? Então, o problema sempre é externo. Só que uma das coisas que eu consegui perceber durante os atendimentos é que a primeira coisa de todas é todo trabalho, ele vai dar trabalho, todo trabalho vai ter seus defeitos, todo trabalho vai ter, independente se você estiver na melhor instituição do universo, vai dar trabalho. Vai ter coisa que você não gosta, vai ter coisa que é chata, vai ter alguns processos que, se eu pudesse eu não faria isso daqui, então isso vai ter em todos os lugares. Mas uma coisa que eu percebo muito, que normalmente esses alinhamentos, quando a pessoa chega muito insatisfeita com alguma dessas coisas, na verdade ela veio passando durante a vida dela por uma sucessão de acontecimentos ao qual ela não teve a oportunidade de escolher. Normalmente foi um estudo que ela fez porque,
dava dinheiro na época, ou porque a família falou que combinava, ou porque, sei lá, ela tava num trabalho, e nesse trabalho falou, ó, eu pago o seu estudo se você estudar isso aqui. Então ela sempre foi nas consequências das coisas. Então ela nunca escolheu de forma intencional de falar, putz, é isso aqui que eu quero, isso aqui são os prós e os contras, eu aceito esses prós e contras, que é uma coisa que a gente faz muito na orientação profissional, que é entender qual é o cenário completo da escolha que você está fazendo. É o que eu falei, não existe trabalho perfeito, trabalho dá trabalho. Mas mesmo nas partes negativas, eu quero, para mim isso aqui tá ok, isso aqui não vai ferir nenhum valor meu, isso aqui não vai ferir nenhuma rotina que eu quero ter, não vai ferir a vida que eu quero ter, a pessoa que eu quero ser. Uma coisa que eu percebo muito é que, normalmente, nesses casos de insatisfação, é muito de uma consequência que foi acontecendo com a pessoa. Ela não teve essa possibilidade de escolher, e aí chega num ponto que ela fala, putz, isso aqui já não é pra mim, não quero. Lá atrás eu escolhi porque, era uma coisa que... Mas não necessariamente é porque a empresa é ruim, porque a área é ruim, porque a profissão é ruim. É realmente porque foi um desalinhamento nesse processo de escolha de como as coisas foram acontecendo. O meu quarto aprendizado, e esse aqui pra mim é muito, muito legal de perceber, porque como eu falo com pessoas de várias idades, de vários lugares diferentes, de várias profissões diferentes, uma coisa que eu percebi muito interessante é que quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais experiente a gente vai ficando, mais a gente valoriza o nosso tempo. E isso não só no sentido de valorizar o tempo no trabalho, mas você começa a entender que o tempo passa, que as coisas, se você não for intencional, elas vão acontecendo e elas vão passar por cima de você. Uma fala muito comum, não é nem de tipo, eu tô, sei lá, ficando velho, eu tô ficando sem tempo, não é isso. É cara, eu já não quero mais colocar o meu tempo aqui, porque eu acho que é mais interessante eu colocar o meu tempo nesse objetivo, mais interessante eu colocar meu tempo com a família, é mais interessante eu colocar meu tempo com esse certo grupo de amigos que eu entendo que vai fazer eu conseguir evoluir da forma que eu quero, que vão me ajudar a chegar mais perto da pessoa que eu quero ser. Eu percebo isso de uma forma muito interessante mesmo, das pessoas trazerem isso de cara. Eu já não quero mais ficar mais perto desse grupo de pessoas porque o meu tempo aqui ele já não é mais válido, eu quero me dedicar mais nisso daqui, eu talvez até quero trabalhar menos, mas eu quero trabalhar menos porque o meu objetivo é realocar esse tempo aqui nesse objetivo. Então as pessoas elas são muito mais intencionais nos horários ali, né, nas rotinas que elas vão ter, pensando sempre nisso de colocar o tempo no melhor lugar ali, no melhor objetivo que elas têm. E eu achei isso muito interessante. O 5 é que nunca é tarde para começar, para recomeçar, né? Eu acho que isso aqui é um clichê, e uma coisa que eu sempre falo é que, cara, só não faça se você acreditar que você vai morrer amanhã. Fora isso, ao contrário disso, faça. Porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Inclusive, eu fiz um atendimento com uma pessoa que trouxe pra mim que ele queria fazer muito uma prova, uma certificação. E aí, quando ele tava lá na casa dos seus 30 e tudo mais, ele, putz, tô velho, né? Já não quero mais, não sei mais se vale a pena e tudo mais. Aí agora ele tá perto dos 40 e aí ele, putz, eu não tava tão velho naquela época. Agora eu tô com esse pensamento, mas eu sei que provavelmente quando eu tiver nos 50 eu vou, né, ter arrependido de não ter feito, porque o tempo tá passando, mas não é tarde, nunca é tarde, principalmente para coisas que você quer realmente fazer, né? Então, nunca é tarde, tem coisas que levam mais tempo de fato, então, quero fazer psicologia, né? Você vai precisar dos 4 anos de faculdade, vai precisar fazer estágio, mas se é uma coisa que você quer fazer, se é uma coisa que faz sentido pra você, se é uma coisa que realmente te brilha os olhos, sabe? Vale muito a pena, porque se você não quer morrer amanhã, se você não acha que vai morrer amanhã, o tempo vai continuar passando e depois vai chegar nos 4 anos, você vai pensar, putz, eu poderia ter colocado meu tempo nisso, mas não coloquei e acabei desperdiçando. Então, não desperdice seu tempo. Conforme disse, ele é muito precioso e valorize seu tempo e faça as coisas que você quer fazer e que você entende que faz sentido para você fazer. O meu 6º aprendizado é que nem tudo o que a gente gosta de fazer precisa ser monetizável. Por quê? Porque muitas vezes a gente é muito bom em alguma coisa, muito bom mesmo, só que isso não precisa ser trabalho, sabe? Pode ser só um negocinho ali que você faz, um hobby, porque pode ser que, e acontece com um pouco de frequência, que quando você coloca uma coisa que você gosta muito de fazer como trabalho, ela perde um pouco o sabor e a graça de você gostar de fazer. Então é por isso que eu falo, né? Falei até
mais para trás do vídeo, que quando a gente tá na orientação profissional, a gente sempre olha pros pós, pros contras e amarra tudo e fala, tá bom, é isso aqui que você realmente quer fazer, você tá disposto a aceitar todas essas coisas. Quando você gosta muito do que você faz, mas você não olha para isso para as consequências disso como profissão, né? Fica muito moroso. Então, por exemplo, eu sou artista, não sou, tá? Mas vamos supor que eu fosse. Sou artista e aí eu quero agora começar a vender meus quadros. Mas, cara, eu odeio vender. E eu não quero ter sócio para que o meu sócio venda os meus quadros para mim. Então, talvez seja melhor deixar aqui como um hobby, nesse lugarzinho gostoso de poder pintar livremente, sem a pressão dos prazos, sem as coisas de, putz, isso aqui tem que sair amanhã, se não sair eu tô lascado, isso aqui tem que ser perfeito, porque senão eu não vou cumprir certa expectativa. Nem tudo que a gente gosta de fazer precisa ser monetizável. É claro que coisas que a gente gosta de fazer são uma boa referência pra gente conseguir trabalhar com isso, pra gente, né, conseguir desenvolver o nosso trabalho em cima disso, mas não todas as coisas. Tem coisas que realmente pode ficar na casinha do vou fazer isso aqui quando der, do jeito que eu quiser, do meu jeitinho. É um lugar interessante pra ficar. E a última coisa, e essa que eu gosto bastante, é que as respostas estão nas entrelinhas. Inclusive, quando eu fui começar a pensar na minha marca e tudo mais que eu queria fazer, eu coloquei nas entrelinhas, né? Porque eu realmente acredito que tudo o que a gente foi construindo ao longo da vida responde às coisas. Uma coisa muito interessante que a gente faz na orientação de carreira é fazer uma linha do tempo, né? E começar a pegar alguns padrões de coisas que foram acontecendo. Normalmente, nesses padrões já dá pra entender o porquê que a pessoa tá insatisfeita onde ela tá, o porquê que, putz, perdeu o sentido, o que muito provavelmente ela vai querer fazer a partir de agora. Porque ali já tem alguns padrões de coisas que, mesmo que ela não tenha seguido, ela já gostava de fazer. Aí ela pode ter abandonado porque na época não dava para fazer aquela faculdade porque ou não dava tempo, ou porque não dava para pagar, ou, né, diversas circunstâncias que acontecem ao longo da vida. É muito interessante isso, que as respostas sempre estão ali, assim, de coisas que você explorava fazer, de coisas que você gostava. E aí, claro que não necessariamente a pessoa vai, por exemplo, queria muito fazer engenharia, mas na época não deu para fazer engenharia e agora eu vou pegar algumas coisas das minhas habilidades que eu tinha ali, né, dos meus gostos da engenharia e agora eu vou aplicar numa outra área que não necessariamente precisa ser a engenharia em si. Mas ainda assim, essas pistas, essas coisas que vão ficando ao longo do caminho, elas são muito importantes para a gente encontrar o que a gente realmente gostava de fazer, o que a gente realmente se empolgava. Então, vou dar um exemplo de mim mesma. Eu fiz psicologia muito rápido, saí do ensino médio, fui fazer psicologia. E na faculdade eu amava psicologia do trabalho. Inclusive tentei abrir uma empresa júnior para conseguir trazer mais pessoas, para entender mais, né, sobre como trabalhar com a psicologia e não só a questão da clínica e atender e tudo mais. Na época não deu certo, porque entrou pandemia, etc e tal, mas enfim, eu sempre tive esse lado mais voltado pro corporativo, sempre gostei bastante. Quando eu saí da faculdade, eu tava trabalhando com marketing e eu peguei um pouco dessa parte de gestão de pessoas ali também. Então ali eu fazia reunião com o time, eu olhava folha de pagamento, olhava ponto, eu fazia as questões de treinamento, de liderança, então eu já me movi muito para esse sentido. E aí depois eu tive uma outra oportunidade, eu fui para São Paulo para trabalhar como head de marketing. E ali, apesar de eu também ter, né, que desenvolver o meu senso de liderança, treinar as pessoas e tudo mais, eu era muito mais sugada nas demandas do marketing mesmo, de olhar para os números, pensar em campanha, copy, etc e tal. E ali eu me senti um pouco sufocada com essas coisas, eu entendi, cara, legal, muito bom, mas eu não gosto de marketing. O que eu gosto é de pessoas. Então, se lá eu tivesse entendido isso, talvez eu teria economizado um tempão, né, de, putz, não teria necessariamente ido pro marketing direto, eu teria realmente explorado as minhas habilidades, as coisas que eu gostava de fazer dentro da área de pessoas, dentro das empresas, que é o que eu amo, minha paixão. Inclusive, eu acho que no marketing o que me fez ficar bastante tempo era justamente porque eu era líder e ali eu conseguia estar com pessoas, treinar pessoas, ver as pessoas evoluindo, ver as pessoas crescendo, e isso pra mim sempre foi a paixão da minha vida. Então, as respostas estão nas entrelinhas. Quanto mais rápido você olhar, melhor isso vai ser, porque mais rápido você consegue se alinhar com as coisas que você é, com as coisas que você gosta. E não necessariamente o trabalho ele precisa ser tudo de você, mas é muito importante que ele esteja alinhado com coisas que fazem sentido com quem você é, fazem sentido com os valores que você tem, fazem sentido com o que você quer para sua vida, porque o trabalho ele é um meio,
mas é um lugar onde a gente passa muito tempo da nossa vida. É muito importante que esse lugar seja gostoso, muito importante que nesse lugar a gente se sinta bem. Espero que você aprenda também com esses meus aprendizados. Foram centenas de horas de atendimento aqui, conversando, aprofundando conversas, e para mim foi muito importante. Hoje eu quis fazer um vídeo menos técnico, né, com menos conceitos, mas quis trazer uma coisa do dia a dia que eu acho que também é muito importante pra gente poder refletir. Se você gostou, curte, não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem um papo aqui sobre como a gente pode ser mais feliz na nossa carreira, como a gente pode ser mais intencional e mais consciente nessa área que ocupa tanto tempo da nossa vida. Um beijo e até o próximo vídeo.